Vocês vão acreditar. Olha, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Porque eu tava finalizando outro quando meu celular resolveu que não tinha mais memória. Sendo que eu sei que tinha, tive que apagar umas coisas, mas enfim. Vamos começar tudo de novo. Porque se tá difícil, vocês já sabem, é luta espiritual. Vamos lá. Vou contar aqui o meu testemunho da minha gestação. Vou tentar ser mais breve do que o outro vídeo, porque eu acho que o outro vídeo eu fui muito detalhista. Eu vou direto ao ponto, tá? Aconteceram outras situações, mas eu vou direto ao ponto, que era crucial. Durante o meu 6º mês de gestação, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Cheguei sofrendo contrações no hospital. O médico disse que meu filho não tinha chance de viver, que acabou ali se ele nascesse. A gente só tinha uma única chance, que eram uns comprimidos lá, que você tomava um, 2 horas depois tomava outro, e esperava mais 2 horas para ver se ele fazia ou não efeito. Se ele fizesse efeito, show de bola. Se ele não fizesse efeito, seu filho ia nascer. No caso do meu, o médico foi bem claro, disse que ele ia morrer. Mas aí Deus me deu vitória porque eu tomei os comprimidos, fui para uma máquina que monitorava as contrações e as contrações simplesmente cessaram para a honra e glória do Senhor. Essa foi a primeira vitória. E aí, quando foi no final da 6ª gestação, foi detectado que eu estava com pressão alta no início de uma pré-eclâmpsia. Fui para a médica de gravidez de alto risco. Ela tinha que me ver toda semana. Fui a primeira vez para ela no dia seguinte. Ela agendou o meu parto para 2 semanas depois daquele dia, porque ela queria manter o meu filho o máximo de tempo possível na barriga, né, para ele poder se desenvolver melhor. Inclusive, eu tomei uma injeção que era para fortalecer os pulmões dele, porque os pulmões são os últimos órgãos a serem gerados ali no bebê, enfim, não sei como falar, mas é isso. Vocês entenderam. E, gente, eu passei a tomar 2 remédios para baixar a pressão, mas não deu jeito. Quando foi numa quinta-feira, eu fui na médica numa segunda, quando foi numa quinta-feira, eu voltei na emergência, minha pressão estava lá em cima. A médica perguntou se eu estava sentindo alguma coisa e eu disse: Olha, eu estou sentindo dor no estômago e estou sentindo dor de cabeça. E a médica foi muito clara. Gente, eu vi o rosto dela assim se transformar quando ela viu minha pressão muito alta. Ela disse: Olha, você está em pré-eclâmpsia gravíssima. O único remédio é tirar o seu bebê o mais rápido possível, porque enquanto o seu bebê estiver dentro de você, você corre risco de vida e ele também. Tanto pode morrer você, como pode morrer ele, como pode morrer vocês dois. Ela deixou isso muito, muito, muito claro. E como qualquer pessoa normal, numa situação dessa, primeiro filho, se desesperaria, né? Mas, gente, acredita que não foi meu caso? Quando ela disse aquilo ali, que meu filho ia nascer naquele dia, sabe o que eu pensei? Nossa, vou ver o rosto dele a primeira vez. Vou ouvir o choro dele a primeira vez. Gente, foi isso que eu me apeguei. Me colocaram numa cama, me colocaram uns tubos, que eu não podia me levantar nem para ir no banheiro. E outra luta, porque o hospital não aceitou o meu parto. Eu tive que ser transferida de ambulância para outro hospital público, quer dizer, de um hospital particular para um hospital público. E, enfim. E eu ali, os médicos estavam esperando minha pressão regularizar, porque enquanto a pressão estivesse alta, também não podia fazer o parto, pelo alto risco de hemorragia. Mas, gente, sabe o que é você não derramar uma lágrima? Eu não chorei nunca. Eu não fiquei, ai meu Deus, eu vou morrer, meu filho
pode morrer. Não, gente, eu juro, eu só me apeguei a eu vou ver o rosto dele pela primeira vez. Só isso que eu me apeguei. Para você ver como Deus é lindo, maravilhoso, porque na palavra dele, ele fala isso. Para a gente não se apegar às circunstâncias, ao que está ali perante os nossos olhos terrenos. Porque no plano espiritual, Deus está fazendo mover dele, ele está movimentando. Porque tudo, na Bíblia fala que tudo, não fala no momento de felicidade, no momento de dor, no momento. Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não senti medo. Eu só senti medo na hora que eu fui levar aquela injeção, a hack. Mas, gente, eu tava tão concentrada que eu ia ver meu filho, que nem dor eu senti naquela injeção, acredita? Você, mulher, que vai ter parto cesárea, né? Não tenha medo, aquela injeção não dói nada. Não dói nada, você nem sente. E aí me deitaram naquela cama, o médico veio, ligaram todos aqueles equipamentos em mim para poder monitorar a minha pressão durante o parto. Meu marido ficou comigo. Meu filho nasceu, olha só, meu filho nasceu de 35 semanas, prematuro. O normal é nascer pelo menos com 39 a 40 semanas, mas o normal mesmo é 40 semanas, mais seguro. Quando eles tiraram meu filho de dentro de mim, sabe o que foi que os médicos disseram? Todos. Tinham três médicos. Um era pediatra, um era o meu cirurgião e o outro era o que aplicou a minha injeção. O anestesista, no caso. E sabe o que eles disseram? Gente, essa criança não tem tamanho de uma criança de 35. Essa criança tem o tamanho de uma criança de 39 semanas. O meu filho nasceu simplesmente com quase 50 centímetros. Ele nasceu com 2 quilos, 800 e alguma coisa, quase 3 quilos. Vocês têm noção disso do que eu ouvi? Os médicos ficaram chocados. Eles ficavam repetindo, não, olha aqui, fulano, ele não tem tamanho de uma criança prematura, ele tem o tamanho de uma criança que nasceu no tempo normal. Tanto que, quando tiraram ele, trouxeram ele para mim. Ele ficou comigo no meu colo, ele chorou comigo. Quando ele ouviu minha voz, olha só, ele estava chorando. E a enfermeira disse, fale com ele, comigo. E eu disse, oh, meu filho, não chora, a mamãe tá aqui. E imediatamente ele cessou o choro. E ele abriu os olhos. Gente, tem noção disso, desse momento? De você sair de um momento onde tem risco de morte, tem risco de coisas horríveis acontecer, para você viver esse momento lindo, maravilhoso da maternidade. Olha o que Deus me proporcionou. Talvez se naquele momento que aquela médica tivesse dito que o meu filho não sobreviveria ou que eu não ia sobreviver, se eu tivesse me apegado a isso, eu não ia ter vivido aquela felicidade de conhecer o meu filho, de ver o rosto dele, de ouvir o choro dele. Eu não me apeguei às circunstâncias. Eu me apeguei a coisas boas. Eu me apeguei à parte boa do parto, que era conhecer o meu filho. E foi lindo, foi maravilhoso. E ali Deus nos deu o livramento. O meu filho, outra coisa. Levaram meu filho e aí eu disse pro marido, olha, cola nele, não sai de perto dele. Aí meu marido, mas e tu? Aí eu me esquece. Eu sei me virar. Quando foi, isso, meu parto foi 10h30 da noite. Quando foi 2h30 da manhã, a pediatra me acordou e disse assim, mãezinha, eu vim dar notícia do seu bebê. E eu já fiquei, ali eu fiquei apreensiva. Aí eu, o que que aconteceu com ele? Aí ela, não aconteceu nada. Ele ficou 2 horas no balão de oxigênio, mas depois nós notamos que ele respira perfeitamente sozinho. Vocês têm noção disso?
Um bebê que nasceu um mês antes do que era para nascer. Ele nasceu com o tamanho de um bebê normal, ele nasceu com o peso de um bebê normal, ele nasceu com a respiração de um bebê normal. E não para por aí. Quando eu fui amamentar, disseram: ele não vai conseguir sugar o seu leite. E sabe o que aconteceu? Ele sugou meu leite. Meu filho não precisou de UTI. Meu filho não precisou ficar ligado a aparelhos. O meu filho não precisou de nada. Deus cuidou de tudo. Ele me deu meu filho perfeito, como se tivesse nascido no tempo certo. E eu creio que ele nasceu no tempo certo. Porque Deus, ele não chega antes e muito menos depois. Ele chega na hora certa. Então, se você está passando por essa situação, creia em Deus, porque ele chega na hora certa para nos entregar a vitória. Se apegue às coisas boas. Não se apegue ao que o homem lhe falou. A última palavra vem de Deus. Nunca esqueça disso. Porque depois disso, eu nunca mais me esqueci. Espero muito que esse meu testemunho tenha edificado a sua vida. Espero muito que, se você está passando por essa situação, você esteja acalentado, mas consolado pelo Espírito Santo. Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo.